Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Galera, vocês já ouviram falar de drawback? Neste vídeo aqui eu vou falar um pouquinho, tá? Ele é muito importante para empresas que importam para depois exportar. Então, se você é um exportador, mas que utiliza matéria-prima que é importada, esse vídeo aqui é extremamente importante. O drawback é uma ferramenta muito interessante para sua empresa. Então, fica nesse vídeo até o final, que eu vou trazer muita informação para você. Roda a vinheta! Fala pessoal, tudo bem? Se você é novo e caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, eu sou o Patrick e aqui no canal Papo para PJ a gente traz vídeos semanais onde eu falo principalmente de comércio exterior, né? A gente tem também as redes sociais, então se vocês não conhecem, se inscrevam lá no nosso Instagram, no nosso Facebook. Lá eu tento trazer mais informações, eu tento ser um pouco mais ativo lá do que no YouTube. Tá? E a gente tem também o nosso grupo do Telegram, onde eu posto notícias diárias, né? Então eu estou sempre comentando ali sobre o mercado internacional, sobre movimentações de dólar. Eu tento trazer notícias diárias. E aqui também a gente tem os nossos cursos, né? A gente já tem uma turma formada que a gente já está fazendo as aulas e provavelmente agora no mês de abril a gente deve ter uma nova turma. Beleza? Então, se inscreve aí e se gostar desse tipo de conteúdo, já deixa um like para ajudar a gente, tá? E falando um pouquinho de drawback para vocês, nada mais é do que um regime aduaneiro, né, uma regra, uma lei que foi criada lá em 66, ou seja, a gente está com mais de 50 anos de drawback. E ao longo de todo esse tempo, ele teve algumas mudanças, alguns incrementos, e a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo para vocês, tá? E o que é o drawback, Patrick? O drawback nada mais é do que um benefício tributário para quem importa, transforma, industrializa e depois exporta. Então vamos pensar assim, ó, se você importa uma matéria-prima para industrializar e depois exportar um produto acabado, ou se você importa um produto para industrializar ele, né, e para depois exportar, você pode se beneficiar do drawback. Tá? Então o drawback nada mais é do que é, algo que você importou, né, e que você vai exportar de novo. Então o drawback ele isenta esses impostos de importação. Então se você trouxe, mas esse produto ele vai sair do Brasil de novo, né, você pode se beneficiar do drawback, que é justamente a isenção desses impostos de nacionalização. E como eu disse, ao longo desses mais de 50 anos aí, a gente já está em 56 anos, 57 anos de drawback, quase chegando nos 60, né? Ele teve várias transformações, sendo a última agora em 2022. Mas essa última a gente vai falar daqui a pouco. É, ao longo desses anos, ele foi sendo incrementado, ele foi sendo melhorado, né? E o que nós temos hoje? Hoje, no drawback, nós temos três modalidades. E eu vou falar um pouquinho de cada uma delas agora para vocês. Bom, falando um pouquinho da primeira e talvez da mais importante, é a suspensão. Na suspensão, as empresas podem pedir a suspensão dos impostos nacionais e dos impostos de importação. Quando a gente fala dos impostos nacionais, a gente está falando basicamente de IPI, PIS e COFINS. Né? Estes três aqui, eles estão dentro desse pedido de suspensão dos impostos nacionais. E quando a gente fala da tributação de importação, basicamente a gente está falando de imposto de produto importado, né, ou o imposto de importação, e o ICMS. Existem outros, mas esses dois são os principais quando você faz o pedido de suspensão. Essa é uma das modalidades mais utilizadas, que é quando você pede para suspender os impostos, tanto nacionais quanto de importação. Né? Vamos dar uma olhada na isenção. Este é uma outra modalidade, isenção. Na modalidade isenção, a empresa ela tem a opção de pedir a redução ou a isenção total dos impostos em cima daquela importação. Só que aqui tem uma particularidade, porque existe um prazo para que isso ocorra. Né? Então você tem que informar, falar, olha, esta importação que eu estou realizando, ela vai ser industrializada e exportada em X determinado tempo, né?
E aí você precisa comprovar isso para a Receita. E caso isso não seja comprovado, toda aquela tributação que foi isenta ou que foi reduzida, ela volta à cobrança original, só que ela volta com uma correção monetária. Então é muito importante que este prazo ou esta exportação realmente ocorra, né? Para que não se tenha nenhum prejuízo maior de impostos aqui. Então, na modalidade isenção, você pede a redução ou a isenção total dos tributos, só que por um prazo específico. E caso você não venha a exportar, você tem a obrigação de recolher os tributos que já eram obrigatórios, né, que foram isentos ou reduzidos, só que com correção monetária. Vamos dar uma olhada na última modalidade? E existe a última modalidade, que é a restituição de tributos. Essa modalidade ela é utilizada diretamente com a Receita Federal e ela é muito pouco utilizada. Por quê? Porque basicamente você só usa ela quando você realizou algum tipo de importação ou exportação no passado, só que isso foi descontinuado pela empresa. Ou seja, você não vai ter mais aquele tipo de importação ou aquele tipo de exportação para se beneficiar de um drawback, efetivamente, né? Porque o drawback é um processo que você faz para que você tenha isenção de impostos, né? Se você já importou e já exportou, isso não vai acontecer mais, você precisa pedir a restituição dos impostos. Então, essa última modalidade é uma das menos utilizadas, porque é muito pouco provável que isso aconteça, né? Ou acontece muito pouco, né? Mas é importante que as empresas saibam que é possível. Então, poxa, eu fiz algo extremamente pontual, importei e estou exportando e isso não vai realizar mais, eu posso entrar com pedido de restituição de tributo, tá bom? Galera, eu vou cortar esse vídeo por aqui porque eu preciso entrar numa segunda parte agora, onde a gente vai falar um pouquinho sobre as alterações que o drawback sofreu praticamente aí no último ano, ali em 2022, né? E como a gente faz para entrar com pedido de drawback. Então, eu vou gravar essas duas outras etapas no outro vídeo para que ele não fique muito longo, tá? Mas aqui é importante que vocês tenham pegado a essência do drawback. Então, o drawback é uma redução ou uma isenção de imposto para a empresa que importa, industrializa e depois exporta. Então, aquele produto que eu importei, ele vai sair do país novamente. Se ele vai sair do país, não faz sentido eu pagar impostos em cima dele, né? Então, esta é uma modalidade muito importante para empresas que importam e industrializam, e aquele produto que veio tem que sair de novo, tá? E eu vou falar para vocês como isso é feito no nosso próximo vídeo, beleza? Então, a gente tem três modalidades: suspensão, isenção e restituição de tributos, sendo suspensão a mais utilizada, restituição de tributos a menos utilizada, e a isenção algo para mais longo prazo. Então, quando eu vou importar, eu vou demorar muito tempo para industrializar, eu vou demorar muito tempo para exportar de novo, eu utilizo a parte de isenção. Beleza? Se ficou com dúvidas, deixa aí. Se tiver algum comentário, se conhece drawback, deixa aqui também, que está sempre agregando conteúdo para todo mundo. Beleza? Se gostou, deixa um like aí para ajudar a gente, se inscreve nos canais, nas nossas redes sociais e entra lá no nosso grupo do Telegram, que eu posto notícia todos os dias lá para vocês. Fechou? Então até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço!